Seja bem-vindo à 91ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: sabendo que cosseno de x é igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 e x pertence ao segundo quadrante, calcule a secante de x e a cotangente de x. Bom, gente, antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode fazer qualquer contribuição nessa conta ou através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolver pelo item A. Eu quero a secante de x. Qual é a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que lembrar do seguinte, ó. O enunciado está dizendo que x está no segundo quadrante, ou seja, neste quadrante aqui. E vocês devem lembrar que a função cosseno ela está diretamente relacionada à abscissa x aqui, ó, do plano cartesiano. E que, portanto, ó, ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante, negativa no segundo e terceiro. Por quê? Simples, gente. Ó. Deste ponto central aqui, ó, para frente, eu tenho o quê? Os reais positivos. Aqui, ó, este ponto central é um marco zero, é o ponto zero. De zero para cima, o que eu tenho? Valores positivos. De zero para baixo, valores negativos. E a função cosseno, ela está diretamente relacionada à abscissa x. O que isso quer dizer? Que daqui para frente, ó, deste ponto aqui, ó, do marco zero para frente, ela é o quê? Ela é positiva, por quê? Porque todos os valores em x aqui são positivos. E deste ponto aqui para trás, a função cosseno vai ser negativa, por quê? Porque daqui para trás só tem os valores negativos em x. Por isso que eu tenho aqui, ó, cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2, segundo quadrante. Por quê? Porque no segundo quadrante a função é negativa, por causa dessa característica que eu acabei aqui de explicar. Agora, secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, o que eu vou fazer? Trago essa relação e simplesmente substituo. Se a secante de x é 1 sobre cosseno de x, o valor do cosseno já foi dado no enunciado, basta substituir. Então, vou ter y igual a secante de x, então isso vai ser igual a 1 sobre cosseno de x. Isso vai ser igual a 1 sobre menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Aplico aqui a propriedade de divisão que envolve fração. Isso aqui é uma fração. Sempre que eu tenho uma fração dividindo um valor, o que acontece com a fração? Ela passa para cima, invertido, multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador. Mas lembre-se, o sinal se mantém. Se a minha fração for negativa, ela segue negativa aqui. Se for positiva, segue positiva. Então, o sinal se mantém. 1 vezes menos 2 sobre raiz quadrada de 3 dá menos 2 sobre raiz quadrada de 3. Cheguei aqui, o que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Então, vou ter 2 vezes raiz quadrada de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 vezes 3. Mas lembre-se sempre, carregar o sinal negativo. Eu tenho aqui um valor negativo. Carrego ele. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então eu tenho menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Essa é a resposta aqui. Essa aqui é a secante de x. Para este valor de cosseno. Agora vamos para o item B. Cotangente de x. Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Ou 1 sobre tangente. A tangente não foi dada, mas o que foi dado? Foi dado o quê? O cosseno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o seno. Para descobrir o seno, vai ser necessário fazer o quê? Vai ser necessário aplicar esta relação trigonométrica aqui. Por quê? Porque senão eu vou ter isso aqui, y igual a cotangente de x. Então, y vai ser igual ao quê? A cosseno de x sobre seno de x. Qual é o valor do cosseno? Menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu tenho menos raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre seno de x. Agora, para descobrir o valor do seno, eu vou usar esta relação. Por quê? Porque como o exercício já me deu o valor do cosseno, se eu isolar o seno aqui, eu consigo descobrir o seu valor. Então, aplicando a primeira relação fundamental da trigonometria, eu vou ter isso aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por quê?
Estou isolando o seno ao quadrado. Então, eu pego o cosseno, passo para o outro lado. Se desse lado ele é positivo, do outro lado vai ficar negativo. Então, eu vou ter, ó, seno ao quadrado de x igual a 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado. Agora, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é o quê? É o próprio 3. Raiz 2 elevado ao quadrado é 4. Negativo elevado ao quadrado é o quê? Sempre que você tiver um número negativo e você levar ele ao quadrado, o que que dá? Dá um número positivo. Aí você olha para cá e diz, ah, mas aqui está negativo. Sim, por que aqui está negativo? Por causa desse sinal aqui, ó. Eu não tenho aqui, ó, 1 menos raiz quadrada de 3 elevado raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, ó, ao elevar este valor aqui ao quadrado, eu vou ter 3/4 positivo. Só que quando eu pego este sinal negativo, eu vou ter o quê? 1 menos 3/4. É por causa desse sinal negativo aqui, ó, que está acompanhando. É por isso, ó, que eu vou ter isso aqui, 1 menos 3/4. Então, ó, cheguei aqui, MMC entre esses dois fatores vai ser o quê? 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes menos 3, menos 3. Então, eu vou ter 4 menos 3 sobre 4. Isso vai me dar o quê? 4 menos 3, 1. Então, eu vou ter 1/4. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1/4. Isolando o seno, o que eu faço? Eu pego essa potência aqui, ó, passo para o outro lado. Se eu passo para o outro lado, ela vai na operação oposta. Qual é a operação oposta aqui, ó, da potência? É a radiciação. Então, eu tenho, ó, seno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Agora, a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho mais ou menos meio. Então, a resposta, ó, seno de x pode ser menos meio ou meio positivo. Aí você me pergunta, calma aí, então tem dois valores para seno de x, mas qual deles é o verdadeiro? Simples, gente. Para saber qual deles é o verdadeiro, eu tenho que lembrar aqui, ó, dos sinais. Cosseno de x, ó, tá no segundo quadrante. Só que eu descobri aqui, ó, valores para seno. No segundo quadrante, o seno é positivo ou é negativo? É positivo. Por quê? Porque a função seno está relacionada à ordenada y do plano cartesiano. E em y, o que eu vou ter? Ó? Deste ponto central aqui para cima, ó, este ponto aqui é um marco zero. Dele para cima, o que eu tenho? Valores positivos em y. Do zero para baixo, eu tenho o quê? Valores negativos em y. Então, ó, se deste ponto para cima eu só tenho valores positivos em y, então no primeiro e no segundo quadrantes, a função seno é positiva. Ela é negativa no terceiro e no quarto. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Valores negativos em y. Então, se o cosseno está no segundo quadrante, o seno também está. E o seno no segundo quadrante ele é positivo. Então, o valor verdadeiro aqui, ó, é meio positivo. Então, seno vale meio positivo. Descobri o seno. Agora vem aqui e substitui. Então, tem, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre meio. Aplica a propriedade de divisão que envolve fração. Então, o meio vai passar para cima, invertido e multiplicando. Então, vou ter, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. O que isso vai dar? Menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Mas só que eu não esqueço, ó, o sinal negativo. Então, vou ter, ó, menos raiz quadrada de 3. Então, esta aqui, ó, é a resposta para o item B, a cotangente de x quando o cosseno é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas se restou qualquer dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí seu like. E se você tiver gostado deste canal, inscreva-se, tenha bons estudos e até os próximos vídeos.